Tribuna Livre está chegando. Estamos na Rádio América FM 107,1, transmitidos também pela Rádio Cultura AM 830 e aqui na TV Horizonte, canal 30.1, quarta-feira, quinta-feira, 20 de março de 2025. Eu sou Juliana Lima e te faço companhia nesta manhã até o meio-dia. Você também pode acompanhar o Tribuna Livre pelo aplicativo Rede Catedral e pelo YouTube TV Horizonte Oficial. Se inscreve lá, faça parte também da nossa comunidade no Instagram, @Rádio América Oficial e TV Horizonte Oficial. Seguimos com o nosso Tribuna Livre, de cara nova, ao meu lado, a jornalista da TV Horizonte, Suelen Ogando. Muito bom dia, Suelen! Olá, bom dia, Juliana, bom dia a todos que estão aqui nesta manhã com a gente. É um prazer imenso, pessoal. Olha, e hoje nós vamos falar sobre o Dia Internacional da Felicidade e no dicionário Aurélio, a felicidade é definida como êxito, sucesso, satisfação pessoal ou do outro, algo que ocorre, uma circunstância ou até mesmo uma situação. E perguntamos lá no nosso Instagram da Rádio América Oficial o que te deixa feliz. Vamos conferir o resultado agora? Vamos ver aqui na tela? Já tem aqui? Oh, que beleza! Olha, o que mais contribui para a sua felicidade? Tempo de qualidade com a família e amigos, 86%. E temos aqui com 14%, conquistar objetivos profissionais. É isso aí, Juliana. O pessoal participou mesmo, hein? Que legal. Opa! Hoje também saiu o relatório da felicidade da ONU, a Organização das Nações Unidas. A classificação é baseada em uma média de 3 anos de avaliação das pessoas sobre satisfação com a vida, renda, apoio social e expectativa de vida, com boa saúde, liberdade, generosidade e também os índices de corrupção. A Finlândia é o país mais feliz do mundo pelo 8º ano consecutivo. Já o Brasil caiu 8 posições, agora ocupa o 36º lugar. Você também pode responder pelo nosso WhatsApp 994122179. O que te deixa feliz? É isso mesmo, gente. Olha, e o Tribuna também vai aprofundar neste assunto da felicidade, mas também vamos falar sobre o Dia Mundial Sem Carne, que é hoje, viu, gente? Ó, e a nossa enquete é: você consegue ficar sem carne? Responde pra gente lá no WhatsApp, 994122179. Você já ficou algum dia ou até mais dias sem comer carne? Olha, manda pra gente a sua mensagem por texto ou áudio e que nós vamos aqui, ó, transmitir aqui no nosso telão também, né, Ju? Opa, passar tudo aí no telão. Gente, vem com a gente, ó, e pra gente começar esse programa com muita informação, repórter Milene Alves traz agora um balanço sobre a terceirização do Hospital Amélia Lins. Vamos ouvir. O governo do estado de Minas Gerais tem uma semana para responder ao pedido de cancelamento do edital de terceirização do Hospital Maria Amélia Lins. O anúncio foi feito pela deputada Beatriz Cerqueira, do PT, durante a audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para debater o fechamento e a possível terceirização do hospital, que é referência em cirurgias ortopédicas. Beatriz revela quais pontos levaram a solicitar o cancelamento do edital. O Conselho já se posicionou contra esse modelo de privatização. Então, portanto, esse edital nem poderia ter sido lançado. Segundo, o edital não demonstra nenhuma possibilidade de economicidade, eficiência, que é o argumentado para trocar uma gestão pública entregando-a por uma gestão não pública. Terceiro, o edital ele faz uma contradição quando ele diz que o Estado não vai aportar recursos, mas depois ele diz que pode aportar desde que aditivos, ou seja, tem contradições no próprio edital. A promotora de Justiça de Defesa da Saúde de Belo Horizonte, Joseli Pontes, revela que a intenção da FHEMIG é terceirizar todos os hospitais, e não só o Amélia Lins. O presidente falou escancaradamente, expressamente, que a decisão de descentralizar todas as unidades da FHEMIG já é uma decisão tomada e que isso está público. Então, essa é uma definição. Joseli também faz observações quanto à fala da FHEMIG sobre o João 23 absorver as demandas do hospital que foi fechado. Se o hospital, que fazia 250 cirurgias por mês, coube dentro do Hospital João 23, quer dizer que o Hospital João 23 poderia ser melhor utilizado do que era até então. Então, isso mostra que ele também tinha uma gestão ineficiente. A vice-presidente da FHEMIG, Patrícia Albergaria, explica os motivos que levaram à decisão de terceirizar o hospital. O escopo do complexo hospitalar é o de urgência e emergência. A gente não faz cirurgias eletivas ortopédicas. Então, o João 23 ele não atua nessas cirurgias eletivas.
O Hospital Maria Amélia Lins está com o bloco cirúrgico interditado desde janeiro. As autoridades que realizaram visita técnica ao local recentemente informam que agora o hospital se encontra totalmente fechado, com apenas 2 pacientes que resistem a sair do local. Repórter Milene Alves. Obrigada, Milene. A gente vem acompanhando essa situação, né, do fechamento do Hospital Amélia Lins. Inclusive, ontem, no Rede Entrevista, eu e João Eduardo Santana fizemos uma entrevista com a Neuza Borges, que é da diretoria colegiada do Sindsaúde, do Sindicato dos Servidores de Saúde, que vem cobrando sistematicamente sobre essa questão, principalmente por conta da superlotação que a gente teve em outros hospitais, desde que essa situação do fechamento do bloco cirúrgico do Hospital Maria Amélia Lins veio à tona. Então, assim, estamos enfrentando uma grande questão aqui em Belo Horizonte, né, com essa superlotação dos hospitais. João 23, Risoleta Neves, mas, né, como também recebemos no Rede Entrevista o secretário de Saúde, ele disse que esse aumento é normal do ano, né, e o governo está tentando costurar aí maneiras de conseguir resolver essa situação, né? Agora estamos falando aí inclusive da construção de um novo hospital. A Assembleia Legislativa está em cima, né, acompanhando essa situação. Ontem também ouvimos no Rede Entrevista a deputada Bela Gonçalves do PSOL e a gente segue acompanhando toda essa situação e trazendo para você os desdobramentos. Afinal de contas, gente, a saúde interessa a todos nós, né? A população toda sofre com isso e a gente realmente tem que ficar atento. E a Rádio América, TV Horizonte, fazendo esse trabalho com um jornalismo sério e de qualidade para você, tá? Agora deixa eu te dar um recado super importante. Olha só, hein? A vista cansada está te prejudicando? Forçar a vista, sabe? Aquela dor de cabeça que a gente sente quando faz isso, mau humor, o que pode ser isso, hein? Ô, Ana, a gente tem esse enfraquecimento de visão com o passar do tempo, não é isso mesmo? Oi, Juliana, bom dia. Bom dia, querida. Com certeza, Ju. Sabe, é um processo natural, a gente vai envelhecendo, a visão vai se desgastando. Mas hoje em dia ainda temos um outro agravante. A luz azul das telas de celular, computador, televisão, luz de LED das nossas casas, dos painéis quando a gente vai nas lojas, no shopping, sabe? Não é a cor azul, gente, é o comprimento das ondas da luz azul que acelera o envelhecimento, o desgaste da visão. Por isso que tem tanta gente jovem com a vista envelhecida. Vision Sotarelli é um escudo protetor. Tem gente com vista cansada, visão embaçada, tem gente caminhando para catarata, tem gente enfrentando glaucoma. Uma cápsula ao dia do Vision Sotarelli. E o frasco dá para 2 meses de uso um frasco. Protege, trata a mácula dos nossos olhos para enxergar com mais nitidez, de perto e de longe. Faz assim, quando você for à consulta no oftalmologista, você sabe, quando vai sempre fica aumentando o grau. E eu falo, não é o grau que fica fraco, é a vista que está enfraquecendo, o grau continua igualzinho. Mas quando for para consulta, leva o Vision Sotarelli para o seu oftalmologista ver. Sabe por quê? Os médicos recomendam astaxantina, luteína, zeaxantina, selênio, vitamina A, vitamina E. E no Vision Sotarelli, Juliana, contém tudo isso dentro da mesma cápsula. Uma cápsula ao dia, pitiquinha. Se você está usando óculos de grau, gente, óculos de grau é uma excelente ferramenta, mas não é tratamento. Tanto que toda vez que vai ao oftalmologista, aumenta o grau. Então comece já. E depois, manda pra gente aqui um áudio contando da sua experiência com o Vision Sotarelli. Ah, tem cada depoimento lindo, né, Ju? Opa, tem demais. Ô, Ana, vamos passar o telefone pro pessoal ligar 0800 603 53 63. Lembrando que é o WhatsApp também, se estiver naquela correria, fazendo almoço, mandando o menino pra escola, não tem problema não. Manda uma mensagem lá pra Ana, combina o melhor horário que eles ligam pra você. 0800... Tem mais uma medalhinha de São José. Opa, maravilha. Vai junta. 0800 603 53 63. Obrigada, Ana. Olha, mandar um abraço pro José Jorge lá do Eimar, do bairro Eimar, que já tá mandando pra gente a interação. Manda também, gente, seu bom dia, seu abraço aqui pro nosso WhatsApp, que a gente vai colocar aqui no telão, tá? A gente volta já. Me abandona, não? De volta com o nosso Tribuna Livre nesta quinta-feira. Olha só, deixa eu te dar uma dica, hein, gente? Falo sempre, ó.
tudo que a gente vai fazer no dentista preventivamente é melhor, não é mesmo? É menos dor, é mais barato. Então, ó, eu sempre indico aqui no programa o Dr. Eduardo Leite. Dr. Eduardo Leite é o dentista que está conosco aqui numa parceria há muitos anos e é o dentista que cuida dos meus dentes, já cuidou de vários funcionários aqui, cuida dos nossos ouvintes, né? Não, a Avelina lá do bairro Céu Azul fazendo tratamento com o Dr. Eduardo. Então, ó, liga lá para ele, 3426-6828. Marca a sua avaliação, é gratuita, é sem compromisso, mas você vai saber o que está acontecendo com você. Você precisa fazer um canal, você precisa fazer uma limpeza e principalmente se você precisa fazer, né, um implante dentário. Implante dentário, gente, hoje não é coisa mais de outro mundo não, sabe? É tranquilo. Então liga lá para o Dr. Eduardo Leite, 3426-6828, conversa direitinho com ele, ele vai te dar ótimas condições para você fazer o seu tratamento dentário, tá? Vamos passar essa etapa, começar já essa situação. Então, 3426-6828. Muito bem, gente. E hoje é o Dia Mundial Sem Carne. E a repórter Erlaine Grace foi às ruas para saber se o pessoal consegue ficar sem carne. Vamos ver? Meninas, a maioria das pessoas por aqui não conseguem tirar a carne da alimentação. Mas tem exceções. Vamos assistir. Só na sexta-feira paixão e na quarta-feira de cinza. Não tem como ficar sem comer carne. Às vezes eu substituo. Ela é mais legumes, né, minha filha? De fruta, legumes. A carne faz falta, né? Mais ou menos uma vez por semana a gente tem que comer uma carninha, um bifinho, né? Que o velho merece, né? Há mais de 40 anos que eu não como carne e não sinto falta nenhuma. Eu gosto muito daquela lecentina de soja e outras coisas. Tem verduras. Eu não sinto necessidade de carne. Um ovo, pelo menos, umas frutas, couve, mandioca frita, esse trem tudo substitui a carne. Eu gosto de carne, mas assim, fora do prato alimentar. Como tirar gosto, uns pedacinhos, mas eu fico sem comer carne tranquilamente. E vocês, Suelen e Juliana, vocês conseguem ficar sem a carne? E aí, olha, eu consigo... Não consigo não, gente, sou bem carnívora. E você, Juliana? Olha, atualmente eu ando comendo carne, né? Mas assim, eu já passei por essa experiência e eu recomendo muito. A gente melhora muito o trato intestinal. Mas assim, eu acho que essa questão de parar de comer carne, ela é muito influenciada pela sua família, né? Pelas pessoas que você está convivendo aí. Quando você está sozinha, fazendo comida só para você, é mais fácil. A gente vai discutir daqui a pouco sobre esse assunto e entender também, né? Quais são os nutrientes que você não pode deixar de lado. Tem suplementação que você tem que fazer, B12 que você tem que cuidar, né? E também, assim, intercalar bem os alimentos, né? Que não tem carne para você não passar nenhuma deficiência. E Ju, olha, a gente já tem aqui também mais uma participação. Vamos dar uma olhadinha, gente? Olha, o Márcio Aurélio. Um abraço para você, Márcio. Olha só, ele fala: bom dia, Juliana Lima e Suelen. Eu fico o ano todo sem comer carne. Eu não gosto de comer e não me faz falta. Abraços, muito bem. É isso aí. Nosso querido Márcio Aurélio, lá do bairro Letícia. Ó, sentindo falta dos meus ouvintes lá da Rádio América, mandando interação, bom dia, abraço. Ô, gente, mudou nada não, nós estamos aqui na TV Horizonte, mas é a mesma coisinha lá do rádio, tá? Manda pra gente a sua interação lá no WhatsApp. Eu não tô com o telefone aqui não, mas tem o pessoal lá da produção, Fernanda, que tá fazendo essa transmissão pra gente aqui. Então você pode mandar seu bom dia, pode mandar seu abraço, responde as nossas enquetes aí, o programa tá legal demais. Você consegue ficar sem carne? Hã? Tem gente que não consegue mesmo não, né? A gente ouviu ali umas interações super interessantes, mas vale a pena a gente discutir esse assunto. Daqui a pouco a gente vai falar com uma nutricionista sobre isso. Vamos receber também um representante aqui da Sociedade Vegetariana Brasileira, entender todas essas substituições e estamos falando daqui a pouco também sobre felicidade, hein? Continua respondendo a gente no 99412-2179. Agora eu tenho um recado importante para você que precisa de mais energia no seu dia a dia, tem mal-estar, tem aquele cansaço extremo. Não deixe a diabetes roubar a sua disposição. O glicotrate pode devolver a sua energia, não é mesmo, Tatá? Bom dia,
dia, Juliana. Exatamente. Olha, você que está acompanhando aqui a programação, presta atenção, porque é muito sério. A maioria de nós, a gente sofre com pré-diabetes e não sabe. São mais de 13 milhões de pessoas sofrendo com essa doença. Quem tem alguém na família ou passa por isso, Juliana, sabe que é difícil. Primeiro porque qualquer machucadinho, vai fazer a unha, vai fazer qualquer coisa assim, sabe? Uma feridinha pode virar uma infecção, uma inflamação, amputação. A diabetes é uma doença que afeta a visão. Então, assim, o diabético sente muito cansaço, sabe? Aquela visão turva, no final do dia impossível para ter uma leitura, para dirigir. E isso é muito perigoso, porque retinopatia diabética, gente, é a doença que mais cega no Brasil. Cicatrização, a circulação fica comprometida, isso é muito sério, porque pode agravar e trazer diversas doenças, derrame, AVC. Então, quando a gente fala sobre esse tipo de problema, hoje a tecnologia e uma formulação inteligente como a do Glicotrat é um tratamento que muda tudo isso desde a primeira semana. Ele potencializa a medicação. Primeiro, ele vai ajudar a reduzir o nível de açúcar no sangue. Ele vai ajudar a controlar a glicose. Segundo, ele vai combater insuficiência renal, ele vai melhorar a cicatrização, ele impede o nosso organismo, ele é depurativo, ele impede o organismo de absorver açúcar e gordura. Isso ajuda na sua dieta, porque o diabético não pode comer um docinho, Juliana, nem um pãozinho, nada que vira açúcar no sangue. Então imagina que o Glicotrat, ele combate o corpo e não deixa o organismo absorver esse açúcar. É sensacional o que esse tratamento vem fazendo. Ainda mais quando a gente fala do cansaço extremo que o diabético sente. Então, quando você toma Glicotrat, ele traz uma explosão de energia, muito mais vitalidade. Você acorda, sabe, com aquele gás? Vou trabalhar, vou estudar, eu vou para academia, eu vou limpar a casa, eu vou cuidar dos filhos. Você acorda melhor. Então, Glicotrat é um tratamento que vai mudar totalmente a sua rotina. Pega o telefone, você vai ligar 0800 494 1012. Anota o telefone, porque hoje, né, como estamos aí numa semana no mês do consumidor, eu tenho algo bem especial para você. Liga 0800 494 1012, Juliana. Ah, tá. É isso mesmo, gente. Liga lá. 0800 494 1012 ou WhatsApp 2342 4480. Peça já o seu Glicotrat. Ó, o povo começou a aparecer aqui, hein? Mandar um abraço para a Shirley Aparecida lá de Betim, mandando um abraço pra gente aqui, para mim e pra Sueli, dando aí parabéns pelo programa. Cadê minhas queridas Cleidmar Gonçalves, lá de Nova Lima? Mandar um abraço também para a querida Lucilene França, nossa professora lá de Ribeirão das Neves. E para todo mundo que está acompanhando aqui, Tribuna Livre pelo Rádio América. Continua, gente, 107,1. Nós estamos nessa transmissão simultânea, essa convergência conduzida pelo padre Samuel Fidelis, né, dos produtos da Rádio América e da televisão, também da TV Horizonte. Então, estamos aí nessa nova concepção, né, muito interessante, inclusive, eu fazendo parte desse desafio agora aqui na TV Horizonte também, né? Legal demais, gente. E agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já, não sai daí, participa com a gente, hein? Estamos de volta com o Tribuna Livre. Vamos seguir falando do Dia Internacional da Felicidade. Para aprofundar esse tema, estamos recebendo aqui no estúdio a Samara Borges. Samara Borges, que é doutora em administração, especialista em felicidade. Seja muito bem-vinda. Obrigada, uma honra. Isso mesmo. E para compreendermos melhor a felicidade dentro do olhar da psicologia, estamos com o Santiago Souza, que é psicólogo e ele é professor também do curso de especialização em psicologia, terapia cognitiva, comportamental na PUC Minas. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Muito legal. Olha, a gente tinha comentado, né, que o Brasil ele está em 36º lugar no ranking da ONU, sendo que é o segundo da América do Sul, mas nós vemos também muita questão de aumento de antidepressivos também no dia a dia, não é mesmo?
A gente tem os adoecimentos mentais muito presentes, sendo diagnosticados. É um avanço esse diagnóstico, mas também um desafio para a gente pensar estratégias de como lidar com o sofrimento mental. Então, quando a gente fala do antidepressivo, a gente está falando de uma estratégia para lidar com o sofrimento, mas nós também temos outras estratégias, né? Então, acho que a nossa conversa é justamente nesse sentido. Para além das medicações, o que a gente pode pensar para desenvolver saúde mental? Então, estratégias de bem-estar, de felicidade, de qualidade de vida, podem alcançar esses indivíduos. Ô, Sâmara, você que está aí, né, acostumada com esse tema, né, especialista nesse tema. Felicidade é um conceito muito abstrato também, muito individual de cada um, né? Mas tem alguns precedentes que a gente pode levar em consideração quando a gente vai medir o que é felicidade. As pessoas, quando respondem, cada um fala uma coisa. Isso. Mas dentro do que a gente estuda, dentro do que você estuda, como é que a gente pode conceituar a felicidade? Ela depende de quê? Ótima pergunta. É muito interessante que não existe um conceito único e aceito, cravado em pedra, como absoluto, né? E se a gente for olhar para a questão histórica, é um conceito que ele vem sendo trabalhado antes de Cristo. Então, ele começou na filosofia antiga e é um tema muito falado até hoje para a gente não ter uma definição única. Muito em função disso, que é muito individual, né? O que é propulsor de felicidade para mim pode ser diferente do que é para você. E a gente tem algumas definições mais filosóficas e algumas mais práticas, né? Então, se a gente citar, por exemplo, o próprio Érico Veríssimo, então trazendo uma citação nacional, então é a sensação de que a vida não está passando em vão. Tá, ainda muito aberto. Se a gente pegar Santo Agostinho, é continuar desejando aquilo que já se possui. Ainda parece-me abstrato, né? Para a gente trazer para o concreto, então seria como a gente aplica. Então, a gente tem muito hoje a base da neurociência, então a gente tem cientistas comportamentais que já nos trazem coisas mais palpáveis, né? Como, por exemplo, Paul Dolan traz, que são experiências de prazer e propósito ao longo do tempo. Então, a gente já começa a entender e trazer uma construção de felicidade. Então, eu tenho que ter experiências de prazer e propósito ao longo do tempo. Percebam que não é bom dia, bom dia, vida, ser feliz o tempo inteiro. Aquela positividade tóxica, né? Que nos tem sido muito vendido, principalmente em função das redes sociais. Então, a gente não tem essa definição única, mas a gente começa a trazer para uma aplicabilidade mais intencional. A principal aplicação disso é um conceito que foi criado inicialmente por Martin Seligman, então chama PERMA, que é um acrônimo, então cada letrinha tem um significado. Ele evoluiu por meio de uma aluna dele que trouxe o PERMA-V. Então, cada vertente disso traz aplicações intencionais e práticas. Então, são emoções positivas, engajamento, relacionamento, significado que a gente vê em relação à vida, as conquistas e o último que foi o V, que é de vitalidade. Então, como a gente dorme, como a gente se alimenta, então tudo voltado para o físico também, porque a gente não é ser indissociável, né? Somos seres holísticos com toda a nossa formação. Então, a gente tem que olhar para tudo de forma intencional para trazer o que a gente chama de felicidade. Professor, e felicidade no consultório? É um tema que vem muito, as pessoas chegam no consultório e falam assim, eu estou muito infeliz. No consultório chega muita gente que vai olhar para o que está sendo esperado, exigir de felicidade. Então, tem que acordar 4 horas da manhã, tem que ter uma série de tarefas cumpridas, tem que chegar 1 hora da manhã ainda fazendo uma leitura para ser feliz, né? Então, as pessoas, elas olham para isso que está sendo vendido e chegam para o consultório com esse sofrimento. Inclusive, ontem estava na sala de aula, lá na PUC, com os alunos discutindo isso, como que às vezes o sofrimento no consultório vem do paciente que fala, eu não consigo alcançar isso que eu estou vendo aqui na minha rede social. Tem uma colega do meu trabalho que faz atividade física, que cuida dos filhos, que dá conta de tudo. Muita pressão, né? Muita pressão. Então, o sofrimento para a gente, na terapia cognitivo-comportamental, ele surge da nossa distorção da percepção da realidade que a gente vivencia. Então, eu vou olhar para aquilo e vou me obrigar, de uma forma rígida, a alcançar. Então, se eu entendo que esse conceito de felicidade, ele tem que ser fazer tudo isso, eu posso entrar num estado de muito sofrimento. Então, é muito importante a gente trabalhar o que a gente tem na psicologia, que chama flexibilidade psicológica, né? Entender que para algumas pessoas vai ser possível executar atividade física 5 horas da manhã e chegar até lá 11 horas com a sua leitura. Saudável, fazer comida em casa, mas para algumas pessoas, a gente tem que pensar que tem algumas variáveis sociais que são importantes, né? Que vão atravessar esse sujeito e ele não vai conseguir alcançar tudo isso que é tão vendido aí. Ô, Sâmara, e a gente pode pensar que a felicidade hoje em dia
está sendo muito buscada, por exemplo, é o meu sucesso, eu consegui cumprir tal meta, eu consegui ter uma aprovação em algum concurso, coisas desse tipo. O que você acha? É o que a gente falou, cada um tem o seu propulsor, né? Aquilo que me traz felicidade. Então é muito individual. Mas quando você traz esses exemplos específicos, a gente vê que ele é muito uma construção social atual, dessa hiperconectividade, dessa hiperinformação. Então o que o indivíduo tem, um princípio da felicidade é o autoconhecimento, sabe? O que disso que está vendido, que realmente é para mim, faz sentido para mim. Opa, isso aqui eu quero tentar adequar na minha rotina, na minha realidade. Então o primeiro ponto é esse autoconhecer, para eu entender o que é sucesso para você e o que é sucesso para mim. O que faz sentido nisso, né? A gente fala como se fosse muito, muito fácil. É mais simples do que a gente pensa, mas não necessariamente fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo tinha um percentual de massa magra muito alto, estava alimentando lindo e maravilhoso, mas a lógica é a mesma. Então, quais ações intencionais para eu ter hábitos mais saudáveis e mais saudável comigo? Então, o que disso faz sentido para mim? Ô, professor, tem uma questão também que é o seguinte, o ter e o ser, né? As pessoas muitas vezes associam a questão da felicidade, eu comprei alguma coisa cara, né? Eu adquiri alguma coisa que eu queria muito. Só que isso passa, né? Então, quando a gente pensa em felicidade, a gente tem que pensar numa coisa que seja mais duradoura do ponto de vista do que a Samara falou, né? Da gente pensar em coisas que não estão tão ligadas a essa questão do ter, e aí o sentimento fica mais equânime. É por aí? É justamente essa distorção sobre essa percepção do que vai me fazer feliz, que vai me trazer essa sensação, que é o problema. Porque se eu estou vinculando a minha percepção de bem-estar, a minha adquirir algo, ter algo, eu vou enrijecer esse pensamento e tentar buscar isso a qualquer custo, porque o que vai ter lá no final como prêmio é ser feliz, é o bem-estar. Mas quando você está nesse padrão rígido, você não vai ter essa sensação, porque não são todas as pessoas que conseguem chegar nesse lugar, chegar nessas metas cumpridas, como você falou. Na psicologia, a gente gosta muito de usar uma expressão que vem do Kant, né, um filósofo, que são as lentes de percepção, como os óculos, né? Então, dependendo das suas lentes de percepção, você vai enviesar aquilo que você está percebendo, vendo, isso pode trazer muito sofrimento. Lógico, a gente não pode deixar de considerar sua primeira colocação sobre as pessoas que têm um sofrimento mental. Então, quando a gente está falando de depressão, ansiedade e outros transtornos, essa é uma lente de percepção que precisa de um cuidado de um profissional, de um psiquiatra, de um psicólogo, porque isso pode enviesar muito a nossa busca da felicidade. A gente tem falado muito, né, dessa questão do envelhecimento. O Brasil está caminhando, daqui a pouco a gente muda a pirâmide, estamos, né? E aí essa questão da felicidade, muitas pessoas falam muito isso, que as interações, né, entre as pessoas, você está mais cercado de indivíduos, você ter principalmente boas amizades, isso facilita esse processo, a gente se sentir mais feliz. Vocês concordam? Concordo, é o amparo, né? É o vínculo social, então essa conexão com o outro, e vamos falar da conexão real, até a palavra conexão fica um pouco perigosa, né, nesse contexto, né? Porque a conexão mesmo, é se você se conectar, você estar junto, né? Não significa a gente trocar só mensagens, mas é a gente conseguir fazer vínculos que estão conectados com os nossos valores. Então essa rede, a gente chama de rede de proteção, ela é muito potente. Com certeza, e assim, é um dos preditores principais de felicidade, de bem-estar, são os relacionamentos. Então, não necessariamente quantidade, mas qualidade. E você trouxe a questão de longevidade, principalmente em relação às pessoas longevas, né? E aí, até estudando os centenários do mundo, um dos principais fatores são as relações, seja de amigos, seja de familiares. Então, é um dos principais preditores de felicidade, são os relacionamentos, as relações. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa, que isso pode virar um sofrimento. Se eu entendo que tá todo mundo cheio de amigos, todo mundo com muitas conexões e eu não tô. Então, de novo, a lente de percepção. Então, assim, para cada pessoa também vai ter algo que tem que ser olhado para aquela pessoa. Individualizado, não adianta. Isso. Se eu sou mais introspectivo, talvez eu não vou conseguir fazer tantas relações. Então, agora vamos problematizar um pouquinho, mas dentro de tudo aquilo que a gente já falou, muitas das pessoas, né, até um ditado comum, falou assim, dinheiro traz felicidade. Muito bom. Ou falta de dinheiro traz mais infelicidade do que... quero ter o dinheiro para sofrer em Paris. Ótimo,
É melhor sofrer lá, né? Concordamos com isso. Mas o que a academia, as pesquisas nos trazem, tá? Então, não existe uma unanimidade em relação a isso. O que a gente sabe? Se dinheiro trouxesse felicidade, não existiam ricos em depressão, ricos em tratamento, ricos nos consultórios. Muito. Mas a gente só consegue falar também sobre felicidade a partir de um ponto mínimo de privilégio. Em que sentido? Se você está, por exemplo, numa situação de guerra, numa situação de vulnerabilidade, numa situação de risco à saúde, à vida, à sua família, é muito mais difícil você voltar o olhar para isso. Então, a gente sabe que ele não necessariamente traz a felicidade, mas a falta dele te traz a infelicidade. Então, a gente parte como se fosse de um ponto de partida. Eu tenho as minhas necessidades básicas de segurança atendidas para que eu consiga olhar para isso. É claro que pessoas que estão abaixo disso conseguem ter momentos de alegria, mas não necessariamente uma felicidade mais perene que a gente consiga olhar para isso. Então, como você disse, é melhor a gente sofrer viajando e tal, mas senão não existiriam ricos nos consultórios, por exemplo. E esse é um conceito da OMS, né, que é a ideia de fator de proteção e fator de risco. Um fator protetivo é você ter acesso. Então, o dinheiro, às vezes, vai me possibilitar ter acesso a um serviço, a algo que pode trazer bem-estar. A falta dele pode ser um fator de risco para algumas situações onde eu não tenho acesso a ter esses fatores protetivos para mim. Muito bem. Gente, o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Não, a conversa foi ótima. Excelente. Muito bom. Olha, mas nós temos interação também. Vamos ver o que o pessoal de casa está falando? Vamos dar uma olhadinha. Olha só, nós temos a Sônia Rezende. Eu particularmente me sinto feliz vendo pessoas à minha volta em harmonia, alegres e gozando de saúde. Realmente, saúde é muito importante, né? Mais um. A Lucilene França, você sempre fala. Falei, Lucilene, minha professora querida. Maravilhosa, sempre presente aqui. Um beijão. Olha, ela fala, o que é felicidade? É aceitar todas as etapas vividas. Ninguém é feliz com coisas passageiras, mas com o que realmente importa. É isso mesmo. Um beijão pra você, Lu. É isso aí, gente. No nosso próximo bloco, nós vamos falar sobre o Dia Mundial Sem Carne. E você pode responder à nossa enquete. Você vive sem carne? Manda sua mensagem lá no nosso WhatsApp, 991422179. Nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí não, hein? Participa com a gente. Estamos de volta com o nosso Tribuna Livre, quinta-feira, 20 de março de 2025. Vamos falar do outro tema do programa? Hoje é o Dia Mundial Sem Carne. Estamos recebendo aqui nos estúdios o César de Araújo, que é nutrólogo da clínica Penchel, isso mesmo, César? Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença aqui no Tribuna Livre. Olha, gente, e ainda nós vamos falar sobre o movimento vegetariano, vegano. Estamos com a Carolina Ferreira, Carol Ferreira, que é filiada da SVB, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira. Seja bem-vinda, tudo bem, Carol? Muito obrigada, gente. Carol já começa falando pra gente, essa divisão de vegetariano, vegano, como é que fica isso pro pessoal de casa que tá na dúvida? Como que funciona, né? O vegetarianismo, ele diz mais sobre a alimentação. Então, é aquela alimentação que exclui os derivados animais. Dentro do vegetarianismo, há algumas abordagens, como pessoas que se dizem ovolacto, ou seja, às vezes consomem ovos e leite também, ou aquelas que simplesmente excluem todos, né, alimentos de origem animal. É somente a respeito de alimentação, vegetarianismo. O veganismo, né, tem o vegetarianismo como base da sua alimentação. Então, eu sou vegana, minha alimentação é vegetariana, mas os meus posicionamentos, né, em relação ao modo que eu vejo os animais, o meio ambiente, como eu me comporto no dia a dia, né, também trazem aí, né, outros tipos de comportamentos. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa que sou contra zoológicos, eu sou contra exploração de animais em carroças e por aí vai. Couro, né, derivados aí dos animais. Onde os animais são explorados, o vegano, ele vai contra. Então, é mais uma visão ético-moral aí que a gente tem num todo quando a gente fala, né, na questão animal,
Logicamente, né, o veganismo ele é a base pela defesa dos animais, que são sencientes, mas a gente sabe das consequências aí também ambientais, a questão da saúde também, os impactos que tem de uma alimentação, né, de origem animal, principalmente consumo de carnes, né, embutidas, como eu estava conversando com o César até agora há pouco. Então, a gente visa toda essa conscientização também e também o social, principalmente a agropecuária, porque a gente sabe que, além dos impactos ambientais, ela é responsável muito pela fome no mundo e não se fala tanto nisso, porque o tanto de terra explorada por ela para alimentar os animais de corte é basicamente, né, só para isso. Poderia estar plantando mais alimentos para alimentar a população que passa fome e também, né, a questão da escravidão está muito presente também na agropecuária, principalmente. Carolina, vou te interromper um pouquinho. César, a gente fez uma enquete, inclusive perguntamos às pessoas, né, se elas conseguiam viver sem carne, passar um dia sem comer carne e tal. Obviamente, a maioria diz que não, mas teve pessoas que responderam que sim, né, que fazem esse procedimento. Abolia a carne aí 1, 2 vezes por semana. Teve um outro senhor também que falou assim, olha, eu não sinto falta nenhuma de carne. 40 anos sem comer? Vamos pensar do ponto de vista, eu quero que você me fale do ponto de vista da nutrologia. É possível a gente ficar sem carne? A carne é importante para quê? Vamos começar por aí. Perfeito. É possível sim ficar sem carne, porém é importante ter em mente que, dependendo da sua alimentação, quando você parte para o lado vegetariano ou vegano, você pode ter algumas deficiências nutricionais e algumas vitaminas também, como zinco, como cálcio, B12 principalmente. E você, tendo em vista que você pode ter essas deficiências, fazendo uma suplementação correta, você pode sim perfeitamente optar por ser vegetariano ou vegano sem ter prejuízo à saúde. Aproveitando o seu repertório e a sua especialidade, as pessoas que resolvem fazer isso, o que tem que ter na alimentação principalmente? Porque tem que ter um combinado bom ali, né? De principalmente grãos, por exemplo, que sejam a proteína, né? Dá uns exemplos pra gente. Grão de bico é bom? Grão de bico é bom. Perfeito. Olha, dentro das proteínas vegetais, nós temos feijão, nós temos grão de bico, nós temos lentilha. E você consumindo esses alimentos na porção, na quantidade, na proporção adequada, você consegue sim suprir a necessidade de proteína diária. Mas temos que pensar também nisso que você falou, né? Nessa suplementação que tem que vir junto, porque só a alimentação não dá conta. Exatamente. Né? Por exemplo, a B12, você até encontra ela em alguns alimentos, mas numa quantidade muito pequena. Então, é importante suplementar. É importante lembrar também que não só os vegetarianos e veganos precisam suplementar B12. A maioria dos pacientes que eu atendo em consultório tem deficiência de vitamina B12, mesmo consumindo carne. Porque na verdade, né, eu quero que o senhor complemente. A B12 ela não está propriamente na carne, né? Não é a carne que tem B12, o pasto é suplementado com B12, então por isso que a gente não tem como saber se aquela carne que você está comendo ali, ela tem um percentual alto de B12. Estou errada? Não, não está errada, perfeitamente. Mas na maioria das carnes que nós consumimos hoje tem sim a quantidade de B12. Muito bem. Ô, Carol, e para quem pretende assim reduzir a longo prazo, né, essa questão da carne, quais são, na sua visão, quais são as melhores possibilidades? Dá dica pra gente. Então, né, eu falo que para você retirar algo, né, e sumir aquilo ali do seu prato, o ideal é que você reponha da mesma forma. Então, se você tira uma carne, você coloca uma carne vegetal ali no lugar para você não sentir falta, né, no dia a dia e tornar mais fácil, né, essa transição também. Foi assim que eu fiz e foi assim que eu comecei a trabalhar, né, com a comida vegana. Então, eu já trabalhei muitos anos com comida vegana. E é importante salientar, né, que a alimentação do vegetariano ou do vegano, né, principalmente a questão da B12, você tinha falado, a B12 ela é de origem bacteriana, então os animais da indústria eles também são suplementados. Então o que os veganos fazem? Em vez deles terem que matar e comer o animal, a gente come, né, direto uma cápsula. Então, a gente, né, não terceiriza aquilo. Então, eu já sou mais a favor dessa Carol, dessa tem muita questão também, né, assim, quem vira vegetariano, principalmente quem vira vegano, né, entra muito nessa consideração do sofrimento animal, né? Porque, assim, a gente não é muito legal em relação a isso, né? Os animais sofrem muito com essa, principalmente com essa
produção em excesso, né? Seja do pintinho lá da galinha até da vaca que é confinada. E muitas vezes as pessoas optam por isso justamente porque eu não quero mais participar dessa cadeia. Eu digo assim, né? Quando a gente escuta, lá na China comem cachorro, todo mundo fica, meu Deus do céu, né? Só que aqui, né, a gente trata da mesma forma que eles, né, tratam na indústria de cachorros, a comida de cachorro, a gente trata aqui os porcos, as vacas, os bezerros, os pintinhos, as galinhas, os peixes, inclusive, que as pessoas não estão nem aí normalmente, que são provados cientificamente serem animais sencientes. O que é isso? São animais que sentem dor, sentem medo, têm sistema nervoso central e morrem de uma forma muito triste. Então, assim, se a gente não deseja isso para os nossos cachorros, a gente tem certeza não desejaria para os porcos, bois. É uma questão cultural. Eu acredito que não dá pra gente julgar e apontar os dedos, você tá errado, mas eu acho que é uma questão que a gente deve conscientizar as pessoas, inclusive a SVB, que é a Sociedade Vegetariana SVB-BH, né, tá com um projeto bacana para o Abril Vegano, agora mês que vem. Legal. Aproveitando a oportunidade, quem quiser, né, seguir a SVB-BH lá no Instagram também. E também o que é difícil entrar também na política, né? Para a gente conseguir mudar as leis ali, de colocar, por exemplo, uma segunda sem carne, que é um projeto da SVB. Então, a gente tem aí alguns vereadores da causa animal, como o Oswaldo Lopes, ele aqui em BH, ele já está em contato com a SVB para poder, né, falar um pouquinho dessa alimentação vegana aí. Então, a gente está aos pouquinhos conquistando espaço. Ô César, vou pedir para você fazer as suas considerações finais. Inclusive, assim, muitas vezes a gente vê nas redes sociais fisiculturistas falando assim, olha, eu não como carne e eu consigo ter esses músculos. E a gente sempre associa muito a carne com músculo. Parte da proteína, né? Sim, olha, para complementar de forma geral, dá para ter uma alimentação balanceada, uma alimentação equilibrada, sendo vegano, sendo vegetariano, tendo os devidos cuidados. Sempre fazendo seus exames periódicos, vendo se não tem nenhum déficit de vitaminas, nenhum déficit de nutrientes. E caso exista, fazendo a suplementação correta, sim. É uma questão de escolha, você pode ter essa alimentação. E com acompanhamento do nutrólogo ou do nutricionista? Nutrólogo, nutricionista, o profissional que entenda, né, da parte de alimentos e consiga fazer também a suplementação. Rapidinho, só gostaria de perguntar, com relação a algumas pessoas que elas falam assim, eu tô tirando a carne, mas eu tô me sentindo um pouco fraco, tenho uma fraqueza. Isso é só um momento de adaptação? Provavelmente porque ela não está fazendo a suplementação correta. Ou os alimentos que ela está ingerindo não têm os nutrientes que ela precisa. As calorias diárias também, né? Quando ela tira um pouco de carne, ela reduz o tanto de caloria. Então, ela vai ficar fraca, é simplesmente saber. E, doutor César, é engraçado também, às vezes as pessoas vão no McDonald's e ninguém fala assim, procurando nutrólogo, ninguém pergunta, agora, virei vegano, e aí, o nutrólogo, né? Então, assim, tem que ter o cuidado com a alimentação sendo ou não vegano, né, gente? Muito bem. Gente, muitíssimo obrigada, doutor César, Carol, muito obrigada pela presença de vocês aqui, viu, gente? Eu que agradeço. Olha, nós temos mais uma interação. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Olha, Otacílio, sobre a pergunta, eu sou igual onça. Falou que é carne, eu tô comendo. Ó, somos dois, hein? Abraços, Otacílio de Tabirito. Muito legal, gente. É isso, gente. Tribuna Livre vai ficando por aqui. Ó, agradecer essa audiência qualificada que participou com a gente hoje pelo WhatsApp, viu? Me abandona não. Vamos mandar mais interação aqui para você participar com a gente aqui. A gente passar a sua mensagem, seu áudio aqui no telão. É isso mesmo. Ó, e amanhã nós vamos falar sobre o Dia Mundial da Infância e da Poesia. Corre lá no nosso Instagram da Rádio América Oficial e responde a nossa enquete, hein? O que você tem mais saudade da sua infância? A gente quer saber. Corre lá. Vem aí o Rede Notícia com Niquele Fonseca e Júnior Brasil e no Rede Entrevista ao 12h30, um bate-papo sobre o imposto de renda comigo, Juliana Lima e João Eduardo Santana. Fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Até amanhã, pessoal. Até amanhã.